E aí, pessoal, a gente está aqui na live do Roldão e hoje, um dia frio, né? Tô de casaco aqui, né? E tem tudo a ver com pizza. Hoje é o dia da pizza e a gente veio aqui na pizzaria Zitereza e eu soube que o chefe Léo é casca grossa na pizza, é o cara que faz a pizza mesmo. Cheguei, Léo. E aí, tudo bem? Como é que tá, amigo? Tirar a máscara aqui. Hoje vai ensinar pra gente como é que faz a pizza? Bom, vou falar um pouco sobre pizza clássica italiana, fazer algumas harmonizações também, tem alguns produtos da Seara bem legais que eu quero mostrar pra todo mundo. E é isso aí. É isso aí. E hoje, né, depois que o chefe Léo ensinar, né, pra gente como é que faz a pizza, explica, né, os produtos, ingredientes, né, como é que fazer aquela pizza top no dia da pizza, a gente vai, né, pegar um drink ali, né, com a mixóloga Alice, ela vai nos ensinar como é que a gente harmoniza a pizza, né, com uma boa bebida. Então, Minotauro Energy Drink, a gente trouxe aí o Minotauro, sabor tradicional, né, e o sabor frutas tropicais, né, como é que a gente vai harmonizar isso com ginzinho, né, com a vodka, aí a gente vai né, eu tô curioso. Não, dá pra dar certo, tem tudo a ver, a pizza com energético, né, e uma bebidinha de leve. Exatamente. Mas a gente veio aqui, hoje é o dia da pizza, o mais importante aqui, o cara é a pizza, né, Léo? Vamos lá. Então, beleza, mão na massa. Obrigado, eu vou sair, que aqui a cozinha é pequena, Mas a gente tá não existe chefe grande que nem eu, né? Logo eu que sou bem pequenininho. Vamos lá, boa sorte aí, bom trabalho, hein? Obrigado mesmo. Bom, pessoal, eu vim aqui convidado pelo Roldão, estou aqui na Zitereza de Nápoles. Eu vou apresentar um pouco sobre pizza clássica italiana e também fazer algumas harmonizações. Eu já até organizei aqui, deixei alguns produtos pesados, a farinha, tem 1 kg de farinha, o azeite, o fermento e o sal. E também a água, que tá tudo pesadinho aqui também. Eu vou passar a receita agora, o descritivo dela certinho. Tá, aqui tem 1 kg de farinha, 650 ml de água, então vai ser uma massa com 65% de hidratação, 30 gramas de sal, 20 gramas de azeite e somente 2 gramas de fermento, porque é uma massa de longa fermentação. Então eu vou fazer essa massa agora, mas vou usar ela apenas amanhã, a partir de amanhã, então tem que ser no mínimo de 24 horas. Bom, eu usei a farinha 101 Premium, ela tem um W bem bacana de mais ou menos 300, o PL de 7, 7,5, então ela tem uma extensibilidade boa e é uma massa que fica bem bacana para longa fermentação com essa farinha. Bom, aqui estou abrindo a maceira. É importante também que a maceira seja espiral para esse processo, para criar uma malha glutínica bacana. Então a gente despeja aqui a farinha, bonitinho. Eu vou começar a ligar ela aqui um pouquinho, só para já ir misturando na maceira. Um outro detalhe muito importante é que a água esteja bem gelada, porque a massa ela não pode finalizar acima dos 24 graus. Então você tem que controlar bastante essa temperatura. Nesse processo também é muito importante você estar com o termômetro sempre do lado, para você poder fazer esse controle. Se precisar, você é sempre válido trabalhar com todos os ingredientes bem gelados, mas tomando muito cuidado com a farinha também, porque ela pode ficar úmida se você colocar na geladeira. Então, principalmente a água gelada. Se precisar, no caso, você pode colocar o azeite na geladeira também, para você adiar esse processo de esquentar a massa. Então eu vou adicionando a água. Bom, aqui é importante também a ordem dos ingredientes. Então a gente sempre começa com a farinha e a água, depois de um tempo a gente acrescenta o fermento. Depois que o fermento misturar na massa, ficar bem homogêneo, a gente coloca o sal, porque o fermento e o sal não se conversam muito bem. Então pode dar um probleminha ali, na verdade retardar a fermentação da sua massa. E por último a gente sempre põe o azeite, porque o azeite ele cria uma camada na massa, que aí não dá uma homogeneidade nela, então ela não vai ficar bem misturada e não vai criar muito o glúten se você colocar o azeite antes, porque ele é um óleo.
Aqui já está misturando bem, eu já posso adicionar um pouco do fermento. Lembrando que a quantidade de fermento é muito baixa, então sempre por volta do 0,2%, que seriam mais ou menos 2 gramas por quilo de farinha. Então é muito pouco fermento para a massa poder ficar essas 24 horas maturando para você poder usar no dia seguinte. Que eu tinha comentado da maceira espiral, porque existe outro tipo de maceira, que é a basculante, que ela tem 2 braços assim. Esse processo faz com que o glúten rompa, então na hora que estiver batendo na maceira basculante, não vai ficar uma massa bacana, ela vai ficar muito mole, então você não consegue fazer uma massa de alta hidratação. Normalmente nessas maceiras, você consegue ali no máximo 60%, mas se eu quiser fazer uma massa mais hidratada, é ali nos 65, 70%, e aí você precisaria mesmo de uma maceira em espiral para você formar esse glúten sem romper a massa toda. Então fica uma malha de glúten bem bacana. Aqui eu já vou começar a adicionar o sal, porque eu já vi que o fermento foi bem misturado na massa. É importante ficar sempre de olho na massa. Tem gente que me pergunta, tem um tempo específico? 10 minutos batendo, você põe a água, depois mais 10 você põe o fermento, depois o sal, depois o azeite. Tem algum tempo, referência? Não tem tempo referência, você tem que ficar bem de olho para você entender como está a massa, se ela já misturou bem os ingredientes, para você ver se você pode dar seguimento nela e tudo mais. Então, é sempre no olho, você não pode ficar estimulando o tempo, porque não adianta. Até porque isso influencia muito com a temperatura que está o ambiente. Se aqui estiver muito quente, a massa vai esquentar, então eu vou precisar controlar ela um pouco melhor, a temperatura. Então trabalhar também com a água mais gelada, porque assim, depois que a massa esquenta muito, se ela passar dos 24 graus, 27 graus, ela vai esquentar muito, então ela começa a ficar pegajosa e também o glúten vai rompendo se você bater muito ela. Então tem que ficar muito atento com isso. Para esse processo dar certo, todas as etapas são importantes. Bom, para dar sequência nesse processo, depois que eu tirar ela da maceira, assim que finalizar o batimento, eu vou deixar ela descansando. Então eu tiro ela daqui, ponho na bancada. O ideal é você cobrir bem ela para ela não ressecar. Então, pega ela, põe na bancada, passa um azeitinho na bancada para colocar lá em cima para não grudar. Você cobre ou com plástico ou com uma caixa e deixa ela descansando por mais ou menos 1 hora. Isso a gente chama de puntata, é um termo italiano para esse descanso que a massa dá. Por quê? A massa aqui ela está estressando bastante, então esse movimento estressa muito a massa. Então, na hora que você vai mexer nela, se ela não relaxar, você vai ver que ela pode começar a rasgar com mais facilidade. Então a gente tirando daqui, deixando esse tempo de relaxamento, você pode já bolear ela depois dessa 1 hora. Normalmente é de 40 minutos a 1 hora, mas você pode deixar um pouco mais dependendo da temperatura. Aqui, como é um lugar quente, perto do forno, se eu deixar muito tempo aqui, ela vai começar a fermentar e aí não vai ficar muito legal. A gente deixa ela aqui, relaxando por 1 hora, e depois disso a gente já pode bolear ela. Aí você pode variar bastante do tamanho da sua pizza. Se for pizza de 35, você coloca de 300 gramas a 350, 400. Uma pizza individual, 200, 190 gramas. Então a gente pega ela, já pode bolear nesse tempo depois da puntata. E é bacana também, depois de bolear ela, você pode deixar ela relaxando mais um pouquinho, porque também você estressou ela. Então você deixa ela relaxando em temperatura ambiente. Depois de uma meia horinha, você já pode pôr na geladeira para você poder usar no dia seguinte. Lembrando que no dia seguinte, quando você for usar, você tem que ficar atento com o tempo de fermentação dela. Existem 2 termos, maturação e fermentação. A maturação ocorre em geladeira, normalmente a 4 graus, que é quando as partículas complexas da massa, da malha glutínica, se tornam partículas simples, deixando a massa mais digestível e com mais saudabilidade. Fica uma massa mais saborosa e com mais saudabilidade. Fica muito mais saudável e digerível essa massa. E a fermentação ocorre em temperatura ambiente. Então, acima dos 4 graus,
a ação fermentativa já começou na sua massa. Então a gente vai ver a massa crescendo aos poucos. Eu até tenho uma aqui para mostrar para vocês. Essa aqui ela já fermentou um pouquinho. Ela tá com... Aqui tem 250 gramas. Ela estava bem mais baixinha quando eu bolhei ontem. E aqui dá pra ver que a massa já tá misturando bem. Eu vou colocar o azeite até. Lembrando o azeite sempre por último. E assim, para dar sequência a esse processo, depois de que você bolhou a massa, deixou ela fermentar, ela tem que atingir mais ou menos uns 18 graus para você poder começar a manusear. Não estou falando que você só consegue manusear com 18 graus, mas é o ideal para você conseguir fazer todos os movimentos, porque quando a massa está gelada, se você vai abrir ela, ela começa a voltar. Ela não tem uma... Por conta da temperatura, ela tem essa questão dela tender a diminuir o tamanho dela. Então é bastante importante isso. Atingir os 18 graus ali, temperatura ambiente, depois de um tempo, já pode começar a fazer pizza. E é importante também a abertura manual nesse processo, porque com a fermentação a gente cria gases de fermentação na massa. Então a massa ela vai dobrando de tamanho e ali é cheio de bolhas. Quando a gente faz uma abertura de massa no rolo, a gente estoura todas essas bolhas de fermentação. Já quando a gente abre na mão, a gente faz um processo que a gente empurra as bolhas para a borda. Por isso que a borda fica alta e alveolada. Fica uma borda bem leve. Muita gente acha que é uma borda pesada e tudo mais, mas na verdade é uma massa super leve. É ar dentro da massa, basicamente. Eu vou até abrir umas massas aqui depois para vocês terem ideia de como é esse processo de abertura manual e por que ele é tão importante. Bom, a massa está quase pronta aqui também. Eu vou tirar ela daqui a pouco e deixar ela na bancada relaxando e vou começar a fazer as pizzas. Ó, eu parei a masseira aqui, dá pra ver o ponto da massa, tá bem bacana. Eu vou jogar só um azeitinho na minha mão, vou molhar a mão para tirar ela da masseira. É sempre bacana mexer na masseira com a mão molhada ou com um pouco de azeite para a massa não grudar na sua mão. Para tirar ela da masseira é simples. E é importante também tentar não rasgar a massa. Eu não posso puxar ela assim, eu tenho que tentar cortar ela para não estressar muito. Ó, saiu inteira a massa. Aí aqui, eu vou pôr aqui na bancada só pra mostrar. Aqui é bacana dar uma dobrinha pra deixar ela descansando. Eu vou passar ela aqui pra essa bancada e cobrir ela do jeito que eu falei. Aqui ela tá bem cobertinha e daqui a um tempo ela já vai estar pronta pra gente poder bolhar e manusear ela. E lembrando que essa massa a gente só pode usar amanhã. Agora ela vai estar pesada, então a gente tem que seguir esse padrão para pizza clássica italiana. Agora a gente já pode também começar algumas harmonizações. Eu tive algumas ideias com a mortadela italiana, o levíssimo Seara, o pepperoni e também tem o bacon. Então vai sair muita pizza legal aqui. Vamos lá. Aqui é uma massa que eu preparei faz 2 dias, com essa farinha também, a 101 Premium. Então ela aguenta bastante, 48 horas de maturação. A abertura dela, como eu falei, é bacana sempre ser manual. Aqui eu estou usando um pouco de farinha para manusear ela. Eu deixo nessa forminha aqui também por conta de não deixar uma bancada muito bagunçada, cheia de farinha. Então aqui eu sempre deixo eu começo a abrir aqui. E ó, esse processo, a gente vai empurrando as bolhas para a borda. Não precisa esticar, é sempre esse manuseio aqui. E é uma massa super fácil de abrir, você não perde tempo.
em comparação com o rolo, assim, uma pessoa que tem experiência de abrir na mão, é muito mais prático, muito mais fácil. Ó, a massa está basicamente aberta, eu só vou dar uma esticadinha nela aqui a mais. Pronto, ó, finalizada aqui. Vocês viram que é um processo muito rápido. Agora eu vou pegar a pá para a gente poder começar a montar essa pizza. Tem algumas bolhas que formam, que ficam bem grandes com uma camada fina na massa. Aqui eu posso até estourar essa bolha, porque senão ela vai queimar no forno, como a massa vai ficar muito fininha ali. Então vamos lá. A primeira pizza eu vou fazer a de pepperoni. Então a gente começa aqui com a passata de tomate da Pomarola. Muito bacana que a passata fica muito fácil para você passar na pizza. Não fica com aqueles pedaços grossos de tomate. E aqui eu só temperei com um pouco de azeite e um pouco de sal, só para dar um saborzinho. Um pouco de mussarela. Aí a mussarela você pode usar ela ralada, fatiada, do jeito que você quiser. Também vai de acordo com o seu forno, você precisa entender um pouco esse processo para ver se você quer uma mussarela mais derretida, que ela cria alguns blisters também. Vai de acordo com o gosto. Aqui eu ponho pouca mussarela. Então a pizza clássica italiana também tende a ser um pouco mais leve, com uma harmonização para você poder sentir todos os ingredientes na sua pizza. Então você sente a massa, o molho e a cobertura também. Nada muito pesado, com muita coisa. A gente vai cobrindo aqui com esse pepperoni da Seara. É uma receita italiana esse pepperoni, ele é maturado por 35 dias. Na minha opinião, é o melhor pepperoni que tem no mercado. É muito saboroso. É levemente picante também. Bom, a pizza pronta aqui, agora ela já vai para o forno. Então eu vou colocar ela ali no forno. Aqui no forno ela fica por volta de 2 a 3 minutos. É um forno a lenha bem bacana pra gente trabalhar com ele. Fica bem artesanal essa pizza, combina muito com a pizza clássica italiana. E é diferente esse processo que eu apresentei aqui, é diferente da pizza napolitana. Muita gente confunde. Napolitana são outros processos, é uma massa um pouco diferente. Na verdade, na questão dos ingredientes, a única coisa da napolitana que muda é o azeite, que não vai gordura na massa. Então é uma massa apenas com farinha, água, sal e fermento. E já essa tem a gente utiliza também o azeite para finalizar. E essa pizza ela não é uma pizza de pepperoni comum. Aqui eu vou finalizar ela com algumas outras coisas. Então, algumas outras coisas que eu digo são o mel apimentado, que eu acho bem bacana, dá uma quebrada um pouco na picância do pepperoni, também dá um sabor diferente, um leve adocicado. E também tem a ricota de búfala, que também trabalha bem bacana e dá uma harmonizada bem legal. Bom, como eu falei, a pizza aqui tá pronta já. Dá pra ver que a borda fica bem alta, mas aqui dentro é somente ar. Então se a gente cortar aqui, depois eu vou até mostrar pra vocês, a gente vê uma massa bem leve, cheia de alvéolos. Pra finalizar essa pizza, eu vou colocar um pouco de ricota de búfala. Então a gente põe em cima de alguns pepperonis aqui, alguns pedacinhos.
Como eu falei, não precisa ser nada exagerado, porque nenhum ingrediente aqui pode sobressair pelo outro. A gente tem que poder comer essa pizza, cada mordida assim, sentir todos os ingredientes. Aqui eu já coloquei um pouquinho da ricota e agora a gente veio com o mel. O mel também é pouca coisa. A gente põe alguns fiozinhos dele. É só para dar o toque final. Bom, a primeira pizza já está pronta. Ficou muito bonita. Esse pepperoni fica legal porque ele tem uma cor bem viva também. Então eu vou deixar a pizza ali e vou partir para a próxima harmonização. Comenta aí o que vocês estão achando dessa pizza, viu? Bom, vamos lá. Lembrando, a abertura sempre manual. Como eu comentei, essa massa eu já fiz há 2 dias atrás, então ela já está com 48 horas de maturação. Ela ficou fermentando aqui mais ou menos umas 3 horas em temperatura ambiente para ela crescer e ficar desse tamanho. Então dá para ver que quando eu abro a pizza, as bolhas vão andando todas para a borda. Se eu passar o rolo, eu vou estourar basicamente tudo aqui. Fica bem diferente. E aqui eu só dou essa esticada final na mão. Pronto, aqui agora a gente já pode começar a montar a próxima pizza. Bom, lembrando aqui que a gente tem alguns fornecedores bem legais aqui nessa live. Então tem a Seara, tá com esses produtos sensacionais. O Levíssimo, não sei se vocês já conhecem, é um produto novo que está no mercado. Ele tem muito menos sódio e gordura. Dizem que ele é gostoso como presunto e leve como peito de peru, então vale a pena provar para você que não comeu ainda. E esse molho também que eu estou usando, eu comentei com vocês, é uma passata pronta da Pomarola. É muito saboroso e fica muito fácil para você aplicar na pizza, então vale a pena testar na sua pizzaria ou até na sua casa. Essa próxima pizza que eu vou fazer não era com molho, então eu errei aqui, eu comecei a falar e passei o molho. Eu vou deixar essa massa aqui de lado e vou fazer a próxima. Bom, mas deu pra ver como é a abertura manual da massa, né? A próxima pizza vai ser uma pizza bianca. Pizza bianca é um termo italiano para uma pizza sem molho. Bom, massa aberta. Como eu falei, é uma pizza sem molho. Eu vou fazer agora uma carbonara. É uma releitura daquele prato macarrão carbonara, muito bacana. Então a gente começa com uma mussarela na base. Esse aqui é o bacon da Seara Gourmet, em cubos. Fica bem legal também. Inclusive esse bacon em cubos fica legal também no macarrão carbonara. E a gente coloca ele espalhando pela pizza. É legal que ele é em cubinhos porque a gente consegue espalhar bem ela. E agora a gente já pode jogar ela no forno. Esse é o aspecto dela antes de assar. E para depois que ela sair do forno, eu preparei aqui uma mistura de gema de ovo com pimenta do reino e um pouco de parmesão, que aí, mais ou menos uns 30 segundos antes dela ficar pronta, eu adiciono isso na pizza e volto ela um pouco pro forno. A ideia é não virar um omelete em cima da pizza, então você tem que deixar um pouco mais cremoso também.
Bom, como eu falei, eu tirei a pizza um pouco antes dela ficar pronta. Agora eu acrescento essa mistura aqui, que eu fiz com a gema de ovo e a pimenta do reino e um pouco de parmesão. E retorno a pizza para o forno. Então é bem pouco tempo agora para não formar aquele omelete em cima da pizza. Bom, lembrando também alguns patrocinadores aqui, o óleo Lisa também é bem legal, você pode até inclusive fazer algumas massas com ele, trocando o azeite pelo óleo, também fica bem legal. E também tem o molho elefante, né, todo mundo já conhece, também fica bem legal, já fiz alguns testes com pizza, principalmente na minha casa, tem uma vez ou outra que eu faço pizza lá com os amigos, com a minha família, fica bem bacana fazer algumas pizzas com eles também. Bom, a pizza saiu do forno e aqui eu finalizo ela com um pouco de parmesão ralado por cima. Então a gente rala bastante aqui o parmesão para dar um toque final nela. Pronto, pizza pronta. A gente já pode saborear essa pizza agora. Eu vou deixar ela aqui também. Bom, vamos para a próxima harmonização. Essa vai ser uma pizza com o levíssimo. Eu pensei nessa harmonização porque o levíssimo, como é um produto leve, assim como diz o nome, ele precisa de uma harmonização leve. Então, é uma pizza que leva mussarela de búfala, o levíssimo, um pouco de pesto genovese, que é aquele pesto de manjericão, e também a ricota de búfala e um pouco de raspas de limão siciliano para dar um toque final. Massa aberta. Aqui, como é uma pizza bianca também, eu fatiei a mussarela de búfala para poder ficar mais espalhada aqui na pizza. E também tem que ficar de olho na grossura da fatia, se for usar fatiada ou até ralada, porque ela não pode estar exagerada aqui nessa pizza. Como eu disse, tem que ser uma pizza mais leve. Senão a mussarela de búfala se sobrepõe aos outros ingredientes. Então ela vai para o forno assim, dessa maneira. E eu só ponho os outros ingredientes no final. Bom, aqui eu já tinha fatiado o levíssimo. Eu já deixei ele em trouxinhas assim, porque eu gosto de aplicar eles assim. Então eu aplico ele na pizza in natura. Então ele não vai para o forno nessa pizza, mas também fica legal você criar uma pizza com ele indo para o forno. É um produto bem versátil. E também a fatia dele, a fatiabilidade do levíssimo é muito bacana. Eu fatiei super bem e consegui fazer uma espessura muito fininha, porque aí você sente um pouco mais do sabor dele. Bom, a pizza foi finalizada aqui no forno, então agora a gente começa a finalizar ela aqui na bancada. Bom, eu vou pegar o levíssimo, eu coloco basicamente um em cada pedaço aqui, para ficar bem bacana. Eu vou fazer uma pizza com 6 pedaços. E aqui por cima do levíssimo, a gente acrescenta também a ricota. Dessa maneira aqui, também sem exagero.
Alguém aí que está assistindo já comeu levíssimo? Bom, a ricota já foi aplicada e agora a gente vem um pouco com o pesto genovese. Para quem não conhece, é uma receita básica: manjericão, vai azeite, vai um dente de alho, uma pitada de sal, um pouco de castanha de caju e um pouco de parmesão. Aí a gente aplica ele assim em gotas, porque o pesto tem um sabor muito forte também. Então ele também não pode dominar a pizza. Assim tá bom? Agora eu vou finalizar com um pouco de limão siciliano. O limão siciliano dá um toque bem legal aqui. Fica um sabor completamente diferente com ele. Bom, essa pizza particularmente eu acho ela muito bonita. Fica bem legal essa diferença das cores, né? O branco da búfala, o levíssimo e também a ricota junto com o pesto. Então fica uma pizza bem colorida e bem saborosa. Bom, agora a gente vai para a última pizza, que é uma pizza de mortadela. Alguém já comeu pizza de mortadela? É bem diferente, né? Principalmente aqui em São Paulo, né, que se usa muito a mortadela. Essa é uma mortadela defumada da Seara. E eu fatiei da mesma maneira que o levíssimo, bem fininha, pra gente sentir bem o gosto. E também é bacana você fatiar sempre no dia, para ficar sempre o produto mais fresquinho. Bom, massa aberta aqui na mão, novamente, tomando sempre cuidado nas bordas. Inclusive, para a gente manusear a pizza, a gente tem que tomar bastante cuidado para não apertar a borda, senão você vai ver que a pizza fica bem irregular, com uma borda bem mais baixa que a outra. Então, abertura aqui manual. Também, como eu falei, essa farinha 101, ela ficou bem legal porque ela tem uma extensibilidade muito boa. A gente consegue ver que na hora que eu estico a pizza, ela abre com muita facilidade e também não rasga. Ela fica uma massa bem fácil para abrir e manusear. Aqui a gente também vai vir com um pouco de búfala na base, então essa também é uma pizza bianca. Então eu ponho só um pouquinho aqui para cobrir a base da pizza. E agora a gente já põe ela no forno. Bom, não sei se vocês já viram alguma pizza com mortadela. Essa aqui é uma receita basicamente italiana. Então ela vai a mortadela, stracciatella, que é um creme, é basicamente o creme de leite que vem dentro da burrata. Então fica um creme bem bacana, bem levinho. E é muito saboroso também. E a gente finaliza com um pouco de pistache triturado. Deixa eu dar uma olhada na pizza aqui no forno. Nessa pizza você também pode usar a mussarela comum. Também fica bem saborosa, já fiz alguns testes. Eu gosto de usar a búfala porque ela é um pouco mais leve. Então você sente um pouco mais os outros ingredientes, que a mortadela tem um sabor bem presente na pizza, né? Então, para não deixar nenhum ingrediente sobressair por ela, tem que pensar sempre nessa harmonização dos ingredientes. Bom, agora a pizza já saiu do forno. Vou colocar ela aqui em cima dessa tábua e a gente vai finalizá-la.
Tá vendo que fica uma pizza bem branquinha mesmo. Aí aqui a mortadela, eu deixei ela fatiada também em trouxinhas, para poder ficar mais fácil aplicar. Então a gente vai colocando aqui os pedacinhos bem separadinhos. Bom, e a gente finaliza ela com um toquezinho aqui desse pistache. Esse pistache eu triturei bastante ele, para ele não ficar nos pedaços muito grandes. Então, vou jogar um pouquinho já. E agora eu vou colocar um pouco da stracciatella e vou jogar um pouco mais de pistache. A stracciatella a gente aplica mais ou menos da mesma maneira que a gente aplicou a ricota na pizza com levíssimo. Então aqui em cima, de todo o pedaço da mortadela. E a gente finaliza ela com mais pistache, que fica uma harmonização super legal. Fica uma pizza muito bonita também, bem colorida. Eu acho bacana criar esse tipo de pizza porque a gente foge um pouco do padrão. Então, normalmente tem muitas pizzarias que seguem o padrão de sempre ter as mesmas pizzas tradicionais, calabresa, mussarela e tudo mais. Então, a gente consegue fugir um pouco desse padrão criando algumas pizzas autorais. É bem interessante isso porque é muito comum fora do Brasil. Pizzarias na Itália, nos Estados Unidos, tem muitas pizzas autorais. Então é basicamente o chefe ali da casa, cria algumas pizzas, harmonizações bem pensadas, entendendo o que harmoniza com o que. Isso vale muito a pena esse estudo, até para entender um pouco mais, ver o que fica legal com cada ingrediente, e você consegue criar inúmeras possibilidades. Aqui com esses ingredientes aqui eu conseguiria até criar mais algumas receitas. Comenta aí embaixo o que você achou dessas harmonizações, se você aceita um pedaço também. E aqui com a mortadela fica essa pizza sensacional, também nada exagerado. A gente consegue ver que está tudo bem harmonizado, então você consegue sentir todos os ingredientes na mordida dessa pizza. Inclusive a massa a gente consegue ver que ela está super leve, super... Eu aperto aqui, ó, eu aperto a borda aqui, ela já sobe, porque aqui é basicamente ar, a borda está toda alveolada por dentro, por conta dessa abertura manual e tudo mais. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Fico super feliz com esse convite do Roldão. E também quero agradecer o pessoal da Zitereza que cedeu esse espaço para a gente poder fazer essa gravação. E também as parcerias, né, que ajudaram a promover esse vídeo, né? Seara, Lisa, Pomarola e a farinha 101 do Moinho Santa Clara, que também disponibilizou essa farinha para poder fazer essa massa incrível. E agora a gente vai ficar com o Minotauro. Ele vai apresentar um pouco também do Minotauro Energy Drink, vai fazer essas harmonizações com as pizzas. E muito obrigado, espero vocês na próxima. Comenta aí se vocês querem de novo, viu? Obrigado. Gente, mais uma live incrível promovida pela turma do Roldão. Que ideia maravilhosa, é uma live melhor que a outra, são dicas incríveis com chefes que sabem tudo. E live da pizza, meu Deus do céu, como eu gosto de pizza. Eu tenho certeza que a gente vai curtir demais, ainda mais com a participação do meu brother Minotauro. Vai ter drink também, meu Deus do céu, essa live é incrível. Então vamos curtir, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo sensacional. E eu quero aproveitar para agradecer, além da turma do Roldão, que teve essa ideia maravilhosa de produzir essas lives, aos nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível. Então, isso é um oferecimento da Elefante, Pomarola, Lisa, Farinha 101, Zitereza de Nápoles, Levíssimo Seara e Seara Gourmet. Muito obrigado! Vamos curtir esse conteúdo incrível. Bora? Bora curtir, porque pizza é o que a gente precisa para celebrar a vida. Beijo pra vocês, bora assistir. Promoção 1, 2, 3 ganhou! A cada 3 produtos das marcas Elefante, Pomarola e Lisa, você ganha um cupom para concorrer a R$200 por dia e um ano de compras grátis. Cadastre em promo123.com.br. Quanto mais comprar, mais chances tem de ganhar. Consulte o regulamento e o certificado de autorização Secap no site. E aí, pessoal, a gente está aqui na Zitereza, onde o chefe Léo preparou a super pizza, no dia da pizza, né? Nossa, que delícia. Eu tô querendo comer aqui já. Tá, a gente tá aqui, mas a gente sabe que harmoniza bem com a bebida, né? Então, a gente tem que dar uma prova da sua bebida antes. A gente vai bebendo, Minotauro de drink com gin. Qual gin que vocês estão ainda? Hoje eu vou usar esse gin brasileiro aqui.
Pode usar qualquer gin que você tem em casa, mas eu adoro os produtos brasileiros, então eu acho que esse gin é bem bacana. E ele é bom, velho. Ele é bom mesmo. Ele é ótimo, né? Eu provei. Muito bom. Então, esse drink que você vai fazer aqui, né? Frutas tropicais e o tradicional, ele harmoniza bem com a pizza, né? Ele harmoniza bem com as pizzas e ele também é bem fácil de fazer em casa. Eu trouxe uns produtos que eu acho que quase todo mundo tem em casa, que é uma geleia, um mel, um limãozinho. Eu acho que vai... Tô curioso, vai hein? Ah, vamos lá. Eu trouxe 2 métodos de preparo de coquetel para quem tem coqueteleira em casa e para quem não tem. Então, eu vou fazer agora primeiro o que não precisa de coqueteleira em casa, que a gente chama de montado. Copinho longo. No copinho mesmo? Direto no copo, bem facinho. Qualquer um pode fazer? Qualquer Olha só, um. galera do Rodão, que presente é esse aí. Além de ensinar a fazer o Rodão, hoje preparou, né? Além de ensinar a fazer uma boa pizza com o Léo, né? Agora contigo, ó, moral, Aline ensinando como se faz o drink. Parabéns, hein, Rodão. Tiraram uma onda hoje. Vamos lá. Então aqui eu usei uma geleia de frutas vermelhas, limão Tahiti e limão siciliano juntos. Eu gosto muito de misturar os dois. Eu acho que equilibra muito bem a acidez dos dois. Você vai colocar o doce com um pouco de amargo também? Um pouquinho de acidez, um pouquinho de doçura, aí tem um pouquinho da vodka que vem. Enfim, e aí no final eu vou usar o Energy Drink do Minotauro. Então vamos lá. Que é bom, viu? Esse eu já provei, é bom. Esse eu provei também, eu achei bem gostoso. Eu adoro Energy. Esse Energy Drink, ele, se você colocar, ele é bem gasificado, ele é muito balanceado, não é aquele doce. Não é muito doce. 50% menos de açúcar. Tá. Então, aqui eu coloquei a vodka, eu coloquei a geleia, o limão, os 2 tipos de limão, 2 tipos de limão. Aí eu vou vir com gelo. Uau. Cara, bem facinho, pra você fazer no fim da tarde ali, quando você sai do trabalho. Vou dar uma mexidinha, é sempre bom um pouquinho de diluição. Eu tô aqui com água na boca aqui. Aí, quando botar o Minotauro, então, fechou. Então, pra esse eu vou usar o Minotauro tradicional. Que era É o nosso melhor campeão, hein? o próprio Nosso Minotauro campeão, pegar né? aqui, porque é gigante perto de mim. Economia total, de 2 litros. É bom, porque aí já fica 2 litros em casa. Eu amo. Vou dar uma mexidinha, sempre de baixo pra cima, pra pegar todo o fundo, levar pra cima, senão no final vai ficar muito doce. Então você tem que... Dá uma E mexidinha quem não assim, tiver ó. essa colher grande em casa, pode tem usar uma faca, um Pode usar negocinho da qualquer colher, uma faquinha. Dá aquela provadinha, ver se é isso aí. Uau. E aí eu vou colocar um alecrimzinho. Faz Pra a diferença, dar um né? aromático. Um aromático, né? Mais o cheiro também, né? E aí eu vou aproveitar mais um aromático, eu gosto muito de aromas. Uma caixinha de laranja Bahia. Você espreme ela? Eu dou uma espremidinha. A casca dos cítricos, ela tem um óleo essencial. E aí quando você tira essa casca e joga assim em cima do drink, dá uma apertadinha, ela solta os aromas dos cítricos. Então, saúde, esse foi o primeiro. Por favor. Vou ter que provar, né? Por favor. Eu tô aqui salivando. Saúde, Rodrigo. E o Gente, ficou próximo que muito eu vou bom. fazer, gostou? Pô, você é top. Aí sim. Que presente, hein, Rodão? Meu Deus. O próximo que eu vou fazer... Muito bom. Casou Bom, bem. eu vou fazer com a coqueteleira porque eu quero um pouco mais de volume. Por isso que eu vou fazer. E é bonito, né, quando você bota um Com copo certeza. desse, né? Olha esse copinho aqui. Lindo. Esse é pra um dia mais especial, né? Esse é pra um Você vê dia uns amigos em especial. casa, tá com tua mulher ali em casa. Esse aqui eu vou usar o gin brasileiro. E aí eu trouxe mel, que eu acho que é uma coisa que eu tenho sempre em casa, pelo menos eu adoro. E eu acho que vai casar bem com frutas tropicais, né? E com a pizza do Léo. Uau. O mel, ele precisa de uma diluída com algum líquido, porque senão, em contato com gelo, ele vai solidificar. E aí você não tem o mel no drink. Então toda vez que eu coloco mel, eu coloco um líquido primeiro antes, ou o limão, ou o gin, o que você for usar. E aí eu dou uma mexidinha Antes de colocar o gelo, então. Né? antes de colocar o gelo.
senão o mel vai prender todo no gelo. E aí não vai soltar o sabor do mel. Olha as manhas aí, gente. Não é fácil fazer drink. Não é não. Então, foi o mel, foi o gin. Agora eu vou voltar com o meu limão. Eu sou uma fascinada por limão. Acho que a acidez combina com tudo. Principalmente com pizza. Com queijo, gordura, enfim. A acidez, ela dá uma equilibrada em tudo. Gelo. Já bateu o drink, Minotauro? Não. Nunca bateu? Ó, colocar uma mão aqui, uma mão aqui na frente. Vai lá, fã. Força você tem. Pera aí, eu só tô desintimado. Vai que vai, pode com força, pode com força. Maravilhoso. Obrigada. Consistente. Nossa, eu ia adorar ter esse assistente no meu bar. Mais fácil, impossível. Aí eu vou usar duas coisinhas de bar também, que se você não tiver em casa, não tem problema nenhum. É uma peneirinha de bar e um strainer. Ele serve pra gente parar esse gelo que vai entrar no copo agora. Que o gelo não entrar na peneira, então, né? Isso. Olha só. E aí eu vou completar agora esse com o Minotauro Energy Drink de frutas tropicais. E aí, falando em frutas tropicais, eu trouxe uma manga. Uau, que vai ser muito. a guarnição do nosso coquetel. Ele tem um gostinho de manga lá no pinzinho, melão. Vou dar uma mexidinha. Ele tá muito bem gasificado. Você vai ver que no drink ele vai ficar. Eu adoro. Agora eu vou pegar aqui a minha manga. Separei cortadinho aqui. Aí sabe. Vai soltando os seus aromas, seus sabores dentro do coquetel, enfim, vai dar uma infusionada aí. E saúde. Tomara que você goste. Ó, chefe. Saúde, aí gente. Arrebentou, Alice. Muito bom. Vamos provar, gente? Vamos lá, vamos ver. Aí, Zuca, vou mandar isso pra você, viu? Esse ficou top. A galera que compra aí no Roldão vai achar o Minotauro Energy Drink lá e com certeza todos os ingredientes para fazer esse super drink que você fez hoje, chefe. Obrigada, Tirou Obrigada, Rodrigo. onda Obrigada, mesmo. gente. Espero que vocês consigam fazer em casa. Eu trouxe coisas mais fáceis mesmo. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só colocar aí embaixo. E ele pegou o gostinho da manga, né? Pegou, já pega. Ele já e pega. aí, conforme vai passando o tempo, já vai pegando mais e mais. A gente dá a impressão que o limão ia pegar mais aquele gostinho de limão, mas o da manga ficou bem forte mesmo. Que bom que você gostou, Excelente, muito bom. Saúde. Parabéns, hein? Ó, agora a gente vai provar a pizza do chefe Léo. Eu tô aqui também, então vamos pra provar. Agora no é pizza friozinho, com o drink ainda. Com o drink. Nossa, arrebentamos. Obrigada. Aí.